São vários assuntos, eu até trouxe aqui um resumo daquilo que eu gostaria de abordar. O primeiro ponto a destacar é a questão da quantidade de investidores. Não poderíamos começar por outra frente a não ser essa. Começamos aí o ano com cerca de 100 mil investidores e hoje nós temos em torno aí de 517 mil investidores, mais aí de 5 vezes o crescimento. Lembrando que nós ainda estamos com os dados de outubro. Tá? Apesar de ser uma retrospectiva, né? Os dados ainda são de outubro, então possivelmente nós vamos terminar o ano, mas só vamos conhecer isso lá para março, abril do ano que vem, nós vamos conhecer o número real de fechamento de dezembro, mas já é um bom indicativo de que a indústria cresceu aí pelo menos 5 vezes em 2019. Então abrimos aí o ano com 100 mil e fechamos com mais de 500 mil, ok? Outro ponto importante, obviamente, com o crescimento da quantidade de investidores, nós tivemos também um crescimento da liquidez. Né? Nós começamos o ano aí, fechamos o ano passado com, em média, em torno de 45 milhões de reais por dia de negócios em fundos imobiliários e hoje nós temos cerca de 100 milhões de reais por dia. O número impressiona, mas nós temos que ponderar que ainda é um número pequeno, né? Visto que nós temos várias blue chips que negociam mais do que isso na própria bolsa. Então, possivelmente, a liquidez, que antes era um problema, hoje já nem tanto, deve melhorar ainda mais para 2020, à medida que nós tenhamos novos fundos chegando, novas emissões e uma quantidade de investidores também aumentando. Outro ponto também que a gente precisa destacar é a questão da quantidade de fundos imobiliários. Né? Nós tínhamos em 2018 168 fundos e agora chegamos na marca de 200 fundos imobiliários. Olha que número bonito, número bacana aí da gente falar dentro dos nossos eventos aí, né? 200 fundos, 2 centenas de fundos imobiliários. Com isso, a gente teve também um aumento de emissões, tanto IPOs, novos fundos chegando, quanto também fundos crescendo o seu portfólio, né? Crescendo o seu patrimônio. Só para vocês terem uma ideia, foram mais aí de 80 emissões em 2019, né? Nós temos aí mais do que uma emissão por semana, né? Quase uma emissão e meia por semana aí fazendo uma média. Isso é um dado que realmente nos chama a atenção e mostra também aí a robustez que nós temos no mercado hoje de fundos imobiliários e a plena consolidação da indústria, tá certo? Bom, só lembrando que esses 200 fundos são aqueles que são negociados na bolsa, na B3, tá? Na CVM nós temos muito mais fundos registrados, aí cerca de 478 fundos registrados, tudo isso com base de dados de outubro. Tá? Existe uma diferença entre fundos registrados na CVM e fundos negociados na B3. O nosso foco aqui é realmente voltado para os fundos negociados na B3. Bom, caminhando para a questão do IFIX, não podemos deixar de falar da valorização, né? Cerca aí de 26%, 27% de valorização do IFIX até o momento da gravação desse vídeo. Considerando que o CDI rende aí em torno de 6, 6,5, né, em 2018, né, na média de 2018, né, sabemos que hoje a taxa Selic, o CDI está abaixo disso, mas na média de 2018 foi 6%, um pouquinho mais do que isso. Pois bem, nós tivemos então no IFIX 4 vezes mais o rendimento do CDI. Isso deixa bem claro para todos nós que existe uma correlação negativa, um movimento inverso. Todas as vezes que nós temos juros em queda, via de regra, nós temos valorizações dos fundos imobiliários. O inverso também é verdadeiro. Se porventura nós reiniciarmos um momento de correção de juros para cima, possivelmente os fundos imobiliários passem por alguma correção. Isso é só uma indicação de que é o que a história nos mostrou até aqui, mas não dá para fazer nenhum tipo de previsão com assertividade com relação a esse tipo de tema. É só realmente uma leitura que nós temos histórica do comportamento dos fundos imobiliários vis-à-vis o CDI. Pois bem, o que eu queria também falar sobre alguns eventos que nós tivemos aí bastante emblemáticos nesse ano, né? Um deles que eu queria destacar é o que aconteceu com o XP Macaé. O fundo ele é um monoativo, um monoimóvel, um prédio locado para a Petrobras em Macaé. E esse contrato, são vários contratos, na verdade são 3 contratos ali dentro do mesmo prédio, mas a Petrobras comunicou que que irá desocupar o prédio em 2020. Depois do anúncio, o fundo chegou a cair cerca de 50%, não no primeiro dia, né, mas ao longo dos dias ele chegou a cair perto de 50%. Por que eu queria destacar esse ponto? Primeiro,
para mostrar para as pessoas que fundo imobiliário é renda variável, tem seus riscos também. E segundo, para mostrar que um fundo monoativo, monoimóvel, ele carrega riscos maiores. Por isso que, via de regra, ele apresenta também retorno maior. Então, é importante que os investidores aprendam isso em 2019. Essa retrospectiva que a gente está fazendo é justamente para mostrar que quando nós defendemos fundos cada vez mais robustos, serve justamente para deixar os investidores mais tranquilos e mais alinhados com aquilo que é, ou que aquilo que deveria ser um fundo imobiliário, como um clássico ativo gerador de renda e que tem uma proteção de patrimônio. Então os fundos multiportfólios eles acabam funcionando como um grande seguro com relação a esses eventos isolados, tá certo? O fundo recuperou um pouco a cotação, em torno aí de 15%, 20%, mas ainda há sim o risco para 2020, que é algo que os cotistas devem monitorar com bastante atenção, mesmo que o mercado em Macaé esteja se reaquecendo em função da indústria de óleo e gás, ainda é cedo fazer qualquer juízo de valor do que pode acontecer. Outro fato também emblemático foi o que aconteceu com o TB Office, onde uma gestora fez uma oferta de compra pelo ativo e também usou-se de sua posição em outros fundos de fundos para que pudesse vender o ativo no determinado valor de cota, né? O que aconteceu é que teve um grande movimento no mercado, um grande ativismo no mercado em relação a essa questão e foram então surgindo outras propostas a partir da proposta original, que era de cerca de R$90. Depois aumentou para 92, depois chegou em 100 e depois até em R$105 e algo até no momento da gravação desse vídeo ainda não teve uma finalização plena desse assunto, dessa possível liquidação do fundo TB Office. Mas por que eu quero comentar para vocês? Eu acho que foi um fato emblemático em 2019, porque, de certa forma, a própria indústria de fundos imobiliários encontrou uma solução para o caso, visto que a oferta final partiu do Banco Safra através de um outro fundo imobiliário chamado JS, o código dele JSRE11, que é o JS multigestão, Real Estate Multigestão, que fez essa oferta a R$105 por cota pelo TB Office. Então, qual que é a grande lição de tudo isso? É que nós estamos sujeitos a todas as forças que tem dentro do próprio mercado. Nós vivemos num universo, em um arcabouço capitalista, em que os players sempre vão querer oferecer retorno, ou maximizar o retorno para os seus cotistas. Então, todos os investidores de fundos imobiliários têm que saber, estar ciente de que ele não é dono do fundo, apesar do voto dele valer, mas ele não é dono do fundo. Então, por isso que é a importância de estar envolvido, participando das assembleias, se organizando para que possa defender os seus próprios interesses. É uma indústria que, à medida que ela cresce, eu acho que teremos outros tipos de situações semelhantes e é para isso que a gente passa as informações para que vocês possam sempre estar cientes de tudo aquilo que acontece no dia a dia do mercado para que essas situações sejam mais bem absorvidas por todos vocês, tá bom? Outro caso também emblemático foi a questão do GGRC, onde algumas pessoas do time de gestão do fundo, tiveram problemas policiais com relação a operações aí junto ao Ministério Público e uma série de questões aí. Nós não temos aí nenhum tipo de legitimidade para julgar o caso, até porque corre-se em segredo de justiça, mas o que eu quero reforçar com vocês é que, independente do desfecho dessa história, o mais importante que eu quero destacar aqui é que o arcabouço do fundo imobiliário está numa camada acima de tudo isso. Então, mesmo que nós tenhamos um desfecho desfavorável do ponto de vista da gestão, das pessoas envolvidas nesse caso, eu acredito que o fundo imobiliário ele está acima de tudo isso e possivelmente, o fundo poderá até sair mais forte do que entrou nessa crise. Uma coisa que eu já tenho aprendido na indústria de fundos imobiliários é que quando um fundo imobiliário ele passa por uma situação como essa, ele acaba superando e saindo mais forte daquilo que ele entrou. Isso é ótimo porque mostra que a indústria é forte, resiliente e que tem players, pessoas disponíveis para querer fazer a coisa acontecer e dar certo e cada vez mais proporcionar novos fundos, alternativas mais sofisticadas de investimentos para todas as pessoas que estão acompanhando a indústria de fundos imobiliários no Brasil. Bom, são 3 casos que a gente quis trazer aqui para vocês, mas obviamente nós tivemos outros eventos isolados, tivemos vendas de ativos, tivemos emissões que aumentou-se mais do que 3, 4 vezes o portfólio do fundo, então emissão, follow-on com cara de IPO, então tivemos alguns eventos também dessa natureza no mercado de fundos imobiliários. O que eu quero deixar como mensagem final nessa retrospectiva é de que a indústria fortaleceu-se, a indústria
tem uma base hoje muito mais segura, muito mais consciente do investimento em fundos imobiliários, e é esse o nosso trabalho aqui de tentar mostrar para vocês a cada dia como se investir em fundos imobiliários e como manter o equilíbrio a partir do momento que você tem uma carteira diversificada e eventos isolados acontecem, tá bom? Essa é a retrospectiva para 2019. Mais uma vez eu quero desejar a todos vocês bons investimentos, bons negócios e que em 2020 nós tenhamos um ano tão bom, se não melhor, do que nós tivemos aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!